você que está aí do outro lado vai ficar ligado comigo. A gente está junto agora a partir desse momento até 12 horas e 45 minutos. Muda a música, Ricardo. Olha só, todo mundo está falando da situação que aconteceu em Fonte Boa, onde um homem foi esquartejado e atearam fogo no corpo dele, todo picado. Porque infelizmente o homem cometeu uma barbaridade lá em Fonte Boa e é óbvio que a população não perdoa. É exemplo do que já aconteceu em Novo Aripuanã, a exemplo do que já aconteceu em Borba e em tantos outros municípios do nosso interior que a gente tem acompanhado com você que está aí do outro lado. Nesse caso de Fonte Boa, você já está sabendo o que aconteceu. Um homem foi esquartejado e teve o corpo queimado porque ele estuprou e matou uma menina de 10 anos de idade que estava em Fonte Boa passando um período de férias. Pois bem, nossa equipe de reportagem está nesse momento com a mãe da menina, o Márcio Paz Barreto, a mãe do menino, o Márcio Paz Barreto, está conversando agora com ela, com a mãe do menino de 3 anos de idade, e a gente vai trazer informações para você que está do outro lado, porque nesse caso que a gente vai trazer para você de Fonte Boa, vamos trazer detalhe hoje no programa, inclusive conversando com um especialista, e também vamos trazer para você que está aí do outro lado o caso da criança de 3 anos que foi morta pelo pai e pela madrasta. É destaque que a gente vai trazer agora para você, lá em Nova Olinda do Norte, a mãe dessa criança, que deixou a criança passar as férias lá com o pai, está com o Márcio Paz Barreto, e a gente vai ao vivo conversar com ele nesse momento, que vai trazer outras informações. Márcio Paz Barreto, me ouve? Olá, Márcia, muito bom dia para você, bom dia a todos os telespectadores do programa agora. Márcia, infelizmente a gente tem que noticiar mais esse crime brutal que aconteceu no interior do estado. Eu estou aqui, com a família do pequeno Luiz Henrique, de 3 anos de idade. Ali, a mãe, a Aline, a mãe do Luiz Henrique, e os familiares aqui com vários cartazes. Vamos mostrar aqui os cartazes, olha, todos pedindo por justiça nesse momento de dor, momento de muito sofrimento. Aqui, mostrando aqui o sentimento e dizendo também aqui, a criança muito linda, agradável. O pessoal gritando por justiça mesmo, Márcia, porque essa é a palavra de ordem hoje, é a justiça que precisa ser feita. O pai, Robert Nascimento, existe uma história muito interessante por trás de tudo isso, Márcia. Eu estou aqui com a avó, com a dona Rose, que vai relatar para a gente o que realmente aconteceu desde o fim do ano passado. Desde o fim do ano passado, porque na verdade o Luiz Henrique estava com a avó paterna. Aqui está a avó materna. O Luiz Henrique estava com a avó paterna. Por que ela procurou vocês para ficar com o Luiz Henrique no fim do ano passado? Porque ela falou que ela ia comprar um presente para o Henrique. Ela ligou para mim, ela disse que ia comprar, ia pegar o Henrique, que era para dar o presente do Dia das Crianças. Aí nesse dia, primeiro fui eu, levei o Henrique, dei o presente dele. Aí depois ela ligou, ela não subiu nem lá em casa. Eu desci com o Luiz Henrique, nós fomos lá em casa, aí ela pegou o Luiz Henrique e levou, sabe? E daí foi a última vez que eu vi ele. Em nenhum momento vocês imaginavam que ela ia pegar o Luiz Henrique para levar para o pai lá em Nova Olinda? Não, moço. Se tem uma coisa que eu digo, gente, eu não entreguei o Henrique para ela, sabe? Toda vez eu falava para ela, eu dizia para ela que não era para ela levar o meu filho. Eu dizia, dona Alessandra, qual é a autorização que a senhora tem de deixar o Henrique ir com o seu filho? Ela dizia assim, não, o Henrique tem que conhecer o pai dele. Parecia que ele já conhecia o pai dele, eu queria que a senhora visse a alegria dele, entendeu? A senhora já passou muito tempo já com o Henrique, eu acho que ele tem que compartilhar um momento com o pai dele. Mas eu nunca imaginava que ela estava entregando o meu filho na mão de um assassino, entendeu? E outra coisa, e ela, não é só ele, e nem ela, a madrasta, ela também tem participação nisso, porque ela entregou meu filho na mão de um assassino. E eu quero justiça para ela também, que ela pague por isso. Porque quando eu falei para ela, eu queria tudo certo, eu queria a família do Henrique unida. Era unida. Eu com a família dele, com a família dela, era para a gente ser uma família unida, para todo mundo ter uma participação. O Henrique, ela não quis. Ela sempre falava que eu não mandava nela. Quem era eu para mandar nela? Quem era eu para obrigar ela a fazer alguma coisa? Olha, esse sentimento, Márcia, de que
a família fosse unida, isso partia também do Robert, porque ele chegou a mandar mensagem para sua filha, né, pedindo para voltar ainda no final do ano passado. Foi. Passou, ela não estava nem em casa, né? Quando eu vi, eu chamei até minha outra filha, que é a Gabriela, né? Aí ela falou, mãe, isso aqui é bem a arrumação do Junho, né? Eu falei, acho que é mesmo. Aí eu liguei logo para a Aline, eu digo, Aline, veio essas mensagens aqui. Ela disse, mãe, acho que é bem a mulher do Junho que está passando mensagem aqui. Aí depois aí a Aline perguntou assim, quem é que está passando essas mensagens? É bem tu, né, Maria? Ela falou, não, não era eu não. Mas agora sou eu, infelizmente teu filho já está morto. Aí, pai, eu liguei, né? Ela afirmou na mensagem que já estava morto, Luiz Henrique. Seu filho já morreu, sua desgraçada. Aí, no momento, eu liguei para a avó dele, né? Liguei, fez umas 3 ligações, ela não me atendeu. Aí, depois que atendeu, foi o avô do Henrique. Aí eu falei, o que é que está acontecendo com o Henrique? Aí ele falou assim, não sei. Aí quem passou essa mensagem? Não, mãe, vó, o Henrique está muito bem, o Riquinho está bem. Se a senhora vê como é que ele está, a senhora tem como passar essas mensagens para mim? Eu digo, sim, tem sim. No mesmo momento eu enviei a mensagem para ela, disse que ela não estava em casa. Quando ela chegou, eu liguei para ela de novo, ela não me atendeu. Depois eu liguei para ela, de tanto eu insistir, ela me atendeu. Eu digo, dona Alessandra, eu quero perguntar à senhora o que está acontecendo, porque essa mulher ficou passando esse tipo de mensagem. Mas a senhora tem certeza que ela, eu digo, porque é do número do Junho. A senhora liga para lá e a senhora procure saber como é que está a situação do Henrique. Ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. A gente vai tentar conversar com a Aline aqui, porque é o seguinte, Márcia, venha para cá, dona Rose, venha para cá. Porque estão todos aqui no primeiro distrito, do 11º Distrito Integrado de Polícia, pedindo por justiça, é um local seguro para a família. O detalhe é que esse crime só foi descoberto mesmo por conta dos agentes de saúde que faziam visita com frequência lá na casa desse casal, lá em Nova Olinda. E de repente, um dos agentes percebeu que tinha algo errado, o Luiz Henrique não estava lá, e aí o casal começou a entrar em contradição, tanto o Robert quanto a madrasta. E aí os agentes foram até a delegacia, registraram o boletim de ocorrência sobre o desaparecimento, foi quando a polícia começou a investigar. Paralelo a isso, a família também estava tentando buscar informações sobre o Luiz Henrique, o pequeno Luiz Henrique. Uma criança meiga, carinhosa, muito alegre, segundo a família. O detalhe é que, se a gente puxar a ficha do Robert, você vai ver que a ficha é extensa na polícia, Márcia. E segundo informações extraoficiais, porque a gente trabalha com muita informação, o Robert saiu de Manaus para ir para Nova Olinda. Ele saiu não muito bem na fita, não. Ele saiu, a princípio, né, devendo alguma coisa aqui em Manaus. E por conta de toda essa situação, a família está pedindo a justiça. A gente vai ouvir aqui agora a Aline. Ô Aline, eu não sei se a gente tem condição, claro que desde já a gente deixa aqui os nossos sentimentos, sabe que é um momento de dor muito grande da família, mas você chegou a receber a mensagem de confirmação que o seu filho estava morto por parte da madrasta. Da avó. A avó do Luiz Henrique que mandou dizendo que ele estava morto? Não, ela mandou mensagem, a madrasta, dia 20, teu filho tá morto, essa vagabunda. Mas eu vim saber que meu filho estava morto sexta-feira, que a avó dele me ligou dizendo isso. A avó que confirmou? Foi. Ele me ligou sexta-feira dizendo que o Henrique passou mal, que foi uma bactéria, que o Henrique estava se batendo na cama, com o olho revirando. Que ele jamais tinha coragem de fazer maldade com o filho dele. Sangue dele, mentiu pra mim, ele matou o meu filho. A avó tentou enganar dizendo que tinha morrido de morte natural ou de alguma doença? Bactéria, disse que uma bactéria estava na barriguinha dele. O Henrique sempre foi saudável, o Henrique. Todo mundo conhece o Henrique, sabe como o Henrique era. Uma criança maravilhosa. Bateram muito no meu filho, bateram muito nele, espancaram ele não merecia. Isso que dói mais, o meu filho sendo espancado. Eu não estava lá para me defender ele, não estava, isso que dói mais. Olha, Márcia, realmente a gente fica comovido aqui com essa história, porque uma criança de 3 anos, Márcia, uma criança que não sabe se defender, não sabe e de repente foi vítima de criminosos, de
pessoas sem qualquer escrúpulo, de covardes, né? E a gente está aqui com a família, sentindo a mesma dor que a mãe, claro que não é a mesma, assim, é incomparável, mas a gente também está sentindo essa tristeza, porque, Aline, você jamais poderia imaginar que o pai poderia cometer isso. Não, eu vivi com ele, eu morei com ele, ele ficou comigo até 1 ano e 2 meses do Henrique, ele carregava o nome do Henrique no peito dele. Você acredita que tenha sido por quê então? Pode, não sei, moço, não sei por que ele fez isso que eu quero uma explicação, por que ele fez isso com o Henrique. Ele dizia que o Henrique era tudo pra ele dizia pra mim, o Henrique, quando via ele, ficou tão feliz quando ele viu ele, porque o Henrique, toda pessoa que eu me relacionava, o Henrique chamava de pai, tudo pra ele era o pai dele. Olha, Márcia, a gente está preocupado com essa situação, porque isso aqui, Aline, por que você fez isso no seu braço? Porque eu amenizo a minha dor, mano. Amenizo a minha dor. Eu faço isso, amenizo a minha dor, porque eu fico culpada, porque eu não tava lá pra me defender meu filho. Eu não tava. Isso que tá hoje de mim mesma. Olha, Aline, procure respirar um pouco nesse momento. Eu sei que é difícil. Márcia, e a gente fica preocupado com toda essa situação. Desde já quero até apelar para as nossas autoridades, alguma assistente social, alguma psicóloga que possa dar suporte para essa família, porque é uma família que está sofrendo muito, não só a mãe, como a avó, mas também todos os irmãos aqui, os parentes que estão aqui nesse momento, no 11º Distrito Integrado de Polícia. Aline, você já tem informação sobre o corpo do Henrique? Quais são as informações que você já tem hoje? Eu não sei onde está o corpo do meu filho. O papai já foi no ML, eu já entrei em contato com o pessoal de lá. Dizem que enterraram ele, diz que mandaram ele para outro lugar. Eu não sei o corpinho dele, eu quero o corpinho dele para ele ter pelo menos um enterro digno, meu filho, depois de ele ter sofrido muito. Eu quero só isso, o corpinho dele, mano, pra gente enterrar, fazer um enterro pro meu bebê. Só isso. Olha, a dor dessa família é muito grande, Márcia. A gente sabe que o casal veio de Nova Olinda, está preso aqui na capital, né? E inclusive a gente tem imagens do momento em que o casal chegou aqui na capital, tá? E a informação que a gente tem a princípio é que o casal está preso. Ainda não se sabe o local exato, né? O local exato. Então, se alguém tiver informação para você, alguém que está assistindo o nosso programa hoje, sobre o paradeiro do corpo do filho, do Luiz Henrique, ou alguma coisa que puder ajudar vocês, qual é o número que entra em contato? Da minha mãe, 92 19 40 43. 92 19 40 43. Esse é o da Dona Rosa. Não tem celular não. Pronto, Márcia, tá aí o recado, a gente continua aqui com toda a família, a gente vê que aqui o carinho que a família tinha pelo Luiz Henrique era um carinho muito grande, né? Uma criança linda, agradável, né? Muito alegre, e que hoje, né? Hoje não, já tem um tempo que essa família sofre por conta da ausência do Luiz Henrique. Então, hoje a família sofre por conta da ausência do Luiz Henrique. Inclusive, você está vendo aí, Márcia, imagens do momento em que o casal chega aqui na capital, né? Gente, inacreditável essa notícia que a gente traz. Você está acompanhando imagens aí, o Márcio devolveu aqui para mim, você está acompanhando imagens do momento em que o casal chegava a Manaus, aqui na cidade, aqui na capital, porque se eles continuassem em Nova Olinda, eles seriam mortos, como foi morto o homem lá em Fonte Boa, que também matou uma criança de 10 anos. 3 aninhos, independente de ser pai ou não, que animal tem coragem de fazer maldade com uma criancinha de 3 anos, um bebê inocente que não sabe nem o que é ainda, só sabe o que é amor, o pai, a mãe, comidinha. Como é que pode 2 animais desses? E eu vou falar 2, me desculpe, a mãe está aqui condoída ainda, sem acreditar que o pai fez isso, mas o pai deixou que a criança entrasse em perigo. Com certeza essa madrasta deve ter dado notícias, deve ter demonstrado que não queria a criança por perto.
Então, é extremamente importante que a gente traga a responsabilidade quem de fato tem responsabilidade. E o pai tem sim responsabilidade, tanto que está preso. Agora, a polícia está informando para a gente que não vai revelar onde os dois, o casal está preso nesse momento, para poder guardar a integridade física dos dois, né? Para que os dois não sejam mortos, como são mortas as pessoas que se envolvem em crimes bárbaros e trágicos como este que a gente está trazendo para vocês nessa manhã, nesse dia de segunda-feira, nesse dia 20 de janeiro. A criança que, como você viu aí nas informações que o Márcio trouxe, foi descoberto que a criança havia falecido, que ela tinha sido assassinada. Só foi descoberto porque os dois ligaram perguntando como é que fazia para poder expedir uma certidão de óbito, porque a criança morreu de vômito. E como é que o pai, se fosse essa realmente a versão verdadeira, como é que o pai vê o filho vomitando, passando mal, uma criança com 3 anos, com um corpo frágil ainda, pequenininho, passando mal, vomitando e não leva para o hospital? E a criança morre e não chama ninguém, enterra no quintal? Que história é essa macabra? Que história mórbida é essa que a gente traz hoje, nessa segunda-feira? História esta acontecida aí em Nova Olinda. Vamos saber direito como é que foi que aconteceu tudo isso e como que se aconteceu, como que se deu toda essa história com o Jackson Salvaterra, que vai trazer as informações para a gente agora nessa reportagem. O Jackson que está acompanhando toda essa situação, inclusive traz as informações, ouviu todo mundo e vai trazer as informações para a gente. Jackson Salvaterra, que fica lá em Presidente Figueiredo, mas traz as matérias aí do nosso interior, do interior do estado. A criança foi encontrada em estado avançado de decomposição na casa da família. Inacreditável essa história. Jackson, me faz acreditar nisso, me conta em detalhes como é que aconteceu tudo isso, põe no ar para mim. Não. O domingo foi de protestos em Nova Olinda do Norte, a 135 quilômetros de Manaus. Robert Nascimento Oliveira Júnior era pai do menino de 3 anos. Ele morava com Maria José Bezerra Campos, madrasta da criança, na zona rural de Nova Olinda do Norte. Os dois são suspeitos de matar o próprio filho e de ocultar o corpo. O caso veio à tona depois do casal ter procurado o hospital da cidade para se informar sobre o procedimento de retirada de uma certidão de óbito. Daí eles alegaram lá, perguntaram para que era que eles queriam, porque tinha morrido um filho dele lá. E olha o sintoma da morte, de que tinha morrido de vômito. Isso é sintoma de morte, rapaz. Aí foi daí que o pessoal lá chamaram a polícia, entendeu? Pra investigar esse negócio aí e não deu outra. Eles vendaram a situação. O menino de 3 anos se chamava Luiz Henrique dos Santos Oliveira. O corpo da criança foi encontrado em estado de decomposição no quintal da casa da família. As motivações da morte ainda são desconhecidas. Investigações apontam que Luiz teria ido passar o final de semana na casa do pai, na zona rural do município. Desde então, a família materna da criança perdeu completamente o contato. Em função dos protestos, o casal suspeito foi encaminhado às pressas para Manaus. Gente, a gente só quer justiça! A gente tá aqui na beira! A gente tá aqui na beira, aqui, ó! Atrás de justiça! Agora os bandidos não foram capazes de deixar aqui, ó! Aqui, ó! Este é o segundo caso de assassinato envolvendo crianças no Amazonas só este ano. Na semana passada, um padrasto foi preso depois de estuprar e matar a própria enteada de apenas 11 anos. O suspeito foi esquartejado e teve o corpo queimado pela população. Os 2 casos continuam sendo investigados pela Polícia Civil. Linchamento. Linchamento vem... A definição de linchamento é uma pessoa que apanha até morrer. Foi morta por espancamento. E quando termina de ser espancado, como esse caso que a gente está trazendo, que já aconteceu em Fonte Boa, é esse caso que o Jackson Salvaterra menciona ao final da reportagem dele, onde o homem foi esquartejado e atearam fogo ao corpo, aos restos mortais dele em praça pública lá em Fonte Boa. Isso é o que acontece com a população
descrente, a população que não acredita na justiça, a população que não acredita que a justiça vai ser feita pelo poder público. Nesse caso, o que a gente vê no interior, o que a gente acompanha no interior, são ações como esta que a gente está trazendo. E outras tantas que nós trouxemos no ano passado para você que acompanha aqui o programa da comunidade. Antes de mais nada, eu vou chamar a reportagem sobre esse caso lá de Fonte Boa, onde um homem foi retirado de dentro da delegacia por populares, foi assassinado, esquartejado e atearam fogo no corpo dele, porque a população entendeu que ele sequer merecia ser enterrado. E a gente vai trazer para você agora aqui, antes de eu chamar essa reportagem, vou logo lançar aqui e jogar nos seus peitos, porque você que é telespectador do programa, conversa comigo todos os dias, participa comigo todos os dias. Esse assunto eu não vou lidar sozinha. Vou conversar com você que está aí do outro lado e com o professor Luiz, que já está aqui. Daqui a pouquinho ele vai entrar para trazer as informações e a gente tentar entender esse comportamento da pessoa. Então a gente vai para o Facebook. Lá no Facebook a gente vai jogar agora uma enquete. E a pergunta é a seguinte: você é a favor ou contra de se fazer justiça com as próprias mãos? Quantas vezes nós não trouxemos aqui na própria capital, aqui em Manaus, bandidos que são linchados, criminosos que são linchados porque foram flagrados roubando, flagrados assaltando, né? E a população vai lá e acaba linchando a pessoa no meio da rua. No Eduardo Ribeiro já aconteceu várias vezes, em várias ruas do centro da cidade. Então você que está do outro lado vai responder para mim essa pergunta. Você é a favor ou contra de se fazer justiça com as próprias mãos? E mais, eu quero conversar com você que está aí do outro lado. Você pode ligar para cá pelo 3307-3951, 3307-3952. Você pode mandar também a sua mensagem e emitir sua opinião pelo nosso WhatsApp, o 99327-6649. Se quiser também comentar lá no Facebook, vamos lá, porque hoje a gente está conversando sobre isso. É um caso que deixou todo mundo estarrecido, todo mundo chocado com mais uma morte de uma criança de 3 aninhos, além da de 11 anos que o Jackson Salvaterra trouxe pra gente e que a gente vai acompanhar agora. Enquanto isso, eu esquento o gogó aqui conversando com o professor Luiz, que já está aqui nos nossos estúdios, ele que esteve conosco aqui no Dia da Consciência Negra, é professor da UFAM, especialista, é sociólogo e vai conversar com a gente sobre esse comportamento. Por que a população tem esse comportamento agressivo, voraz e de fazer justiça com as próprias mãos? Vamos colocar a reportagem do Marcelo Macedo no ar. Põe aí para mim. Os vídeos mostram o momento em que a população invade o prédio da delegacia e sai com um suspeito. Ronald Gomes Borges, de 28 anos, estava preso desde a quinta-feira pelo estupro e assassinato de Eucleuciane Nascimento Duarte, de 10 anos, que era enteada dele e foi encontrada morta debaixo da cama. A notícia revoltou a população do município e Ronald foi esquartejado e queimado em praça pública. A polícia teve que responder com tiros para tentar conter os ânimos das pessoas. 3 ficaram baleadas. E agora estão só atirando, os policiais estão atirando direto, é um tiro atrás do outro. E a população correu tudo de lá com medo agora, a população está ao redor aqui da Estrada da Maré aqui. Ele fingiu que ia revistar o rapaz e atirou no rapaz. O policial está perdendo a noção das coisas já, estão perdendo o controle. Hoje pela manhã, legistas retiraram das cinzas o que restou do corpo do suspeito. Segundo as investigações, Ronald teria oferecido R$40 para a enteada manter relações sexuais com ele. A menina de 10 anos recusou. Foi quando ele a estuprou e matou. Depois do crime, ele ainda foi jogar futebol. E só depois contou para a esposa o que havia acontecido. Ela contou à polícia e ele foi preso. Policiais dos municípios de Tefé e Jutaí foram mandados para a cidade. Outro efetivo aqui da capital também foi para o local. Nós tínhamos policiais lá, não muitos, mas a quantidade da população era muito grande. Se a polícia fosse reagir, além do que reagiu para evitar esse resgate desse preso, o prejuízo teria sido até maior para a própria população. Ronald já tinha um mandado de prisão em aberto por causa de outros crimes de estupro nos municípios de Tefé e aqui em Manaus. Gente, é um assunto azedo, mas a gente não vai deixar de falar de assuntos azedos aqui no nosso programa da comunidade. Mais uma vez eu digo que você pode participar, pode ligar para cá, participar com a gente pelas nossas linhas. Você nem precisa se identificar, basta ligar e emitir sua opinião. Você também pode participar conosco pelo WhatsApp e pode participar conosco pelas nossas redes sociais. Lá no Facebook já tem uma enquete em que a gente pergunta, a equipe aqui está perguntando, você é a favor ou contra
se fazer justiça com as próprias mãos? Você vai lá responder para a gente entender um pouco esse comportamento. Eu estou aqui nos nossos estúdios com o professor sociólogo da UFAM, Luiz Antônio Souza, que já esteve aqui com a gente também num dia em que a gente tem que sempre comemorar, enquanto a gente ainda não tem a consciência de que todos são iguais, a gente precisa chamar a atenção para o Dia da Consciência Negra. O senhor esteve com a gente aqui no dia 20 de novembro, conversamos muito sobre o Dia da Consciência Negra e hoje o senhor volta em um dia extremamente triste para a imprensa, extremamente triste para a população, onde a gente tem uma criança de 3 anos morta na base da violência, uma outra de 10 anos também assassinada depois que negou manter relações sexuais com um homem, e nós temos uma população inteira que mata, que esquarteja e que ateia fogo a um corpo que já está ali destruído. Que comportamento. Bom dia, antes de mais nada. Muito obrigada por ter vindo, professor. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Embora o tema, de fato, não seja muito bom para ser discutido. Quer dizer, violência contra a criança, violência sexual, violência contra a mulher, tudo isso nos deixa ainda mais preocupados. Agora, preciso dizer uma coisa. Primeiro, sim, a prática da violência, do linchamento, é uma prática humana. A gente tem registro no Brasil desde o século XII, século XI, século XVI, XVII, registro na Europa no século XII, XIII, embora nem esse nome existisse, né, o linchamento. Agora, a questão central aqui é a gente pensar assim, por que as pessoas cometem o linchamento? A questão central é, a primeira, a ideia de fazer justiça com as próprias mãos, de fazer justiça, e um descrédito do aparelho público, do Estado. Eles não confiam na justiça. Prender esse sujeito e levar ao Poder Judiciário seria o caminho natural das coisas. Sim. Mas o Judiciário é lento, a polícia é lenta, e aí as pessoas acabam achando que vão fazer justiça com as próprias mãos. A primeira pergunta que a gente precisa fazer qual é a possibilidade dessas pessoas, tomadas sob muita emoção, ter razão e certeza sobre o que estão dizendo. Não vou nem entrar no mérito se podia ou não, mas qual é a possibilidade, porque eu costumo dizer que o linchado se torna culpado por estar sendo linchado. Exato. Alguém chega ali e diz, o que está acontecendo? Um linchamento. Aquele cara está sendo linchado, mas o que ele aprontou? Eu não sei, mas alguma coisa ele fez para estar sendo linchado. Nem sabe por que está fazendo. Então nem se sabe. E sabe o que é pior que a gente vê aqui? Pessoas de bem. Nós vemos pais de família que criam seus filhos, que vão à igreja, que educam, que têm uma religião e que também estão lá chutando. Né? Eu não estou aqui, é muito difícil, Flávia, é difícil fazer isso, mas vou tentar, tá, Flavinha? Porque a Flávia está dizendo aqui, não toma partido, não estou tomando partido. Nós estamos falando de fatos. Nós temos pessoas, sim, que estão lá com um criminoso, com um suposto criminoso que cometeu um assalto no chão, e nós vemos pessoas que são pais de família e que vão lá, chutam, batem e também se acham no direito de agredir aquela pessoa. Agora, veja, diante do linchamento, é muito pouco provável que alguém possa fazer uma outra coisa. Quer dizer, até porque se um sujeito que tente defender aquele outro que está sendo violentado, ele vai ser agredido. Então, quando a massa toma forma, né, é como o sujeito que está no dia a dia, você não xinga ninguém, no dia a dia você não brinca com ninguém. Você está num campo de futebol, você muda a tua atitude. Percebe? Quando você está no campo, quando você está falando como uma massa. Então, é um fenômeno que a sociologia estuda há muito tempo, que é o fenômeno de massa, né, de multidão. Agora, um dado muito importante que as pessoas precisam entender o Brasil é um dos países no mundo que mais ineficientes do ponto de vista do combate e da promoção da justiça. Para você ter uma ideia, para o teu público ter uma ideia, se você pegar todos os crimes de homicídio que vocês anunciaram em 2019, menos de 10% chegarão às barras da justiça. 90% dos crimes de morte no Brasil não são sequer instruídos para chegar no... Você pega estados como São Paulo, que conseguem resolver em torno de 30% dos casos, o Amazonas está no nível intermediário entre 15%, 20%, 25%, porque tem uma delegacia especializada, assim como São Paulo tem. Mas, por exemplo, você não tem uma delegacia especializada para o interior. Olha que interessante, a Secretaria de Saúde tem uma secretaria para o interior, para cuidar dos problemas do interior. A Secretaria de Educação tem um problema para cuidar dos problemas da educação no interior. E você não tem uma secretaria de polícia, de segurança, uma especialidade no interior, uma delegacia de homicídios especializada para cuidar dos crimes do interior. Então, assim, a sociedade precisa
com essa mesma energia que ela está gastando hoje para pedir justiça na rua, ela precisa gastar essa energia para discutir segurança pública. Políticas públicas de segurança pública. De segurança pública e de educação. Sim. Políticas públicas sociais. A gente precisa pegar essa energia toda que a gente está vendo aí, com toda essa barbaridade que está acontecendo na nossa cidade nesses últimos dias, para entender exatamente onde é que eu tenho que empreender a minha força. Porque aqui a gente não pode só falar de repressão, a gente tem que falar de prevenção. Tem uma enquete, a gente foi às ruas para saber a opinião das pessoas na rua. É muito difícil a gente lidar com esse assunto, reitero, até porque eu sempre coloco assim na balança, e o Ivan me fala também, me lembra muito disso. Nós temos aqui um roubo, e nós temos aqui um monte de gente cometendo um homicídio, porque quem comete um roubo, que está cometendo um crime contra o patrimônio, estou falando nesse momento, tá? Merece a pena de morte. Então nós estamos aqui, olha, equilibrando nesse aspecto. É um caboclo que roubou e que merece morrer. Então, é desigual, a punição não equilibra, a punição não bate. E aí a gente vai para o interior e traz um caso como esse que a gente está acompanhando, esses casos que a gente está acompanhando nesses últimos dias, onde a gente mostra a morte, o linchamento, mostra a ameaça de linchamento no caso do casal que foi transferido para cá, para Manaus, de Nova Olinda, vindo de Nova Olinda, e tem todo esse comportamento voraz da massa, e que é muito comum no interior. Nós temos em Nova Aripuanã, só para você lembrar aí, eu não sei se tem as imagens, em Nova Aripuanã aconteceu a mesma coisa em fevereiro de 2017. Uma mulher, tá aí ó, esse é o caso ó, que você está acompanhando aí. A mulher foi retirada de dentro da delegacia, foi espancada, atearam fogo nos carros que estavam na delegacia e jogaram a mulher em cima das chamas. Essa mulher, obviamente, teve uma conduta que ninguém tem que contestar, ela teve 20% do corpo queimado. A população, o guarda, o efetivo policial, que a gente considera que é pequeno, dependendo do que acontece ali, o efetivo policial não foi capaz de conter a massa. O delegado foi apedrejado, policiais foram apedrejados. O que essa mulher fez? Teve um relacionamento, ateou fogo numa casa com 7 pessoas dentro. Uma criança de 2 anos morreu e uma de 9 meses também morreu. Esse é um dos casos que a gente traz do interior do estado. Esse aí aconteceu em fevereiro de 2017 e um caso mais recente foi em julho de 2018, quando o Gabriel Cardoso foi linchado e teve o corpo queimado. Aliás, ele apanhou e teve o corpo queimado, ele ainda estava vivo. Aconteceu em Borba, filho do pastor da cidade, porque ele pegou uma menina de 16 anos e acabou mantendo relações com ela, relações sexuais com ela, e ela acabou sendo morta pelo rapaz. Matou a menina de 14 anos, no caso. Foi em julho de 2018. Então a gente está fazendo aqui, só para você entender, esse é o rapaz, ó, só para você entender o comportamento do interior do estado. Como que o interior do estado se comporta. O senhor, enquanto sociólogo, estudante do comportamento, né, pesquisador a essa altura do campeonato, né, do comportamento humano, entende que no interior existe uma violência maior, mais acirrada, com relação a essa justiça com as próprias mãos? Não, na verdade, assim, o que você tem, a violência está presente todos os dias na nossa casa, na violência doméstica, etc. A diferença é que, como as cidades do interior são menores, e com o advento das comunicações, WhatsApp, etc., acelerou o processo de comunicação entre as pessoas. Então, num intervalo muito curto de tempo, você reúne muita gente no entorno daquele fenômeno. Então, alguém está preso, em minutos você tem 3, 4 mil pessoas, a população toda corre para lá. E é uma população no interior, é uma população que tem sofrido cada vez mais e de forma mais perversa os impactos das mudanças econômicas e sociais do país. A miséria é absoluta, é espantoso, vocês não têm ideia, quem tem andado no interior, como que a miséria se expressa. E essas pessoas acabam usando esses momentos como um lugar de catarse, um lugar de botar Sim, todas as... Importante isso. Como diz o caboclo, né? Purgar, expurgar todo aquele mal-estar, aquela coisa. Na realidade, o que elas estão fazendo ali não é só a raiva por causa do caso da morte. Não, é a raiva por causa da pobreza, é a raiva por falta da educação, por falta de uma saúde, por falta de uma série de coisas. Ela extravasa. É uma fagulha no barril de pólvora. Uma válvula de escape, As né? pessoas não têm expectativa, não têm sonhos. Quando você pega a história do linchamento, quase sempre... E já você tem casos na esses família casos, também, né? Que elas não conseguiram. De momentos de expressão. E tem um outro dado extremamente importante que favorece isso. Que é a ideia, até recentemente era assim, é a ideia do anonimato. O linchador,
A história do linchamento no Brasil é a história do crime do anônimo. Quando você tem uma massa, não aparece ninguém. Com o advento das filmagens, etc., hoje a polícia, por exemplo, tem anunciado, olha, nós vamos identificar e vamos atrás das pessoas que cometeram o crime. Teve um caso emblemático no Rio Grande do Sul, há uns 20 anos atrás, que a polícia chegou a identificar 11 linchadores. E quando foram levados ao tribunal, o tribunal de júri os inocentou. Então, embora a justiça... Qual foi o argumento? O senhor lembra, não? O argumento central foi, nós não temos certeza, olha que contradição. O júri disse, nós não temos certeza se essas 11 pessoas cometeram o crime de linchamento. Mas ninguém teve dúvidas quanto à participação deles. E tampouco ninguém duvidou do crime que o linchado teria cometido. É uma tristeza isso. A gente foi às ruas, nossa equipe de reportagem foi até as ruas para ouvir a opinião dos telespectadores do programa da comunidade, e a gente vai ouvir agora. A pergunta é, o que você acha de fazer justiça com as próprias mãos? Vamos ver. Olha, eu acho o seguinte, o poder público às vezes deixa muito a desejar. Falta muito policiamento nas ruas, então a população já está cansada já desse tipo dessa ação desses criminosos. Uma hora você é roubado, outra hora você é assaltado, no coletivo, até em casa mesmo as pessoas estão vulneráveis a tudo isso, entende? Então eu não acho muito certo, mas ao ver agora como está a situação hoje em dia, então eu acho que as pessoas já estão cansadas desse tipo de ação. As pessoas estão cansadas. É isso mesmo, professor? E aí, quando você passa nos tribunais, você vê uma pompa e circunstância, você vê máquinas públicas movendo milhões de dólares por ano, que funciona quase que por conta própria. O judiciário brasileiro, as instâncias do judiciário, sobretudo, que a polícia está aí na rua. A gente não pode dizer que não. A polícia está na rua trabalhando. Trabalham muito e ganham muito pouco. Extenuante, é um trabalho extenuante. A agenda do policial toda vez reclama da mesma coisa. Professor, a gente prende e o judiciário demora para responder. A gente precisa cobrar do judiciário. Se a gente considerar que desde 88 a gente fez um conjunto de reformas no país, mas o judiciário continua lento, moroso e preconceituoso. Porque ele demora para agir, age mal, age demorado, ele age de forma desigual, né? Como diz o outro, ladrão de galinha condenado a 3, 4, 8 A gente viu essa polêmica agora com a decisão do cantor, o Vitor, né? Que ele foi condenado a 18 dias, aparece nas imagens ele puxando a mulher com violência de dentro do elevador, jogada no chão, o pé dele encostando, ele não chama de chute, mas o pé dele encostou nela. Encostou nela. E eles fizeram um paralelo na internet que a gente viu de um homem negro que foi pego parece que furtou um vidro de algum objeto, não sei se foi o azeite, se foi algum detergente, eu não me lembro exatamente, e foi pego com 5 gramas, 10 gramas de maconha. Foi condenado a 30 anos. Pois é, então assim... Traficante, o homem. Quando o público diz, eu estou cansado da morosidade e da impunidade. O que as pessoas querem é saber que quando alguém comete um crime, essa pessoa deve ser punida. E punida o mais rápido possível. Porque a demora pode configurar também uma impunidade, um esquecimento, cai no esquecimento. Agora, é importante lembrar, é preciso lembrar, que a sociedade tem essa emoção. E se você for julgar sob emoção, veja quando você tem uma DR dentro de casa com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido. Sob forte emoção, você fala um monte de bobagem. Então a melhor coisa que a gente aprendeu com nossos pais é assim, olha, com cabeça quente você não resolve nada. Espera esfriar. Então a justiça no mundo inteiro é assim. Você tem que ter um tempo razoável, meses, semanas e tal, para que o judiciário possa tomar pé e os tribunais de júri, por exemplo, tomar pé sem aquela comoção. Senão você faz linchamento, inclusive moral. Então mas é preciso cobrar que a justiça brasileira seja mais célere. A gente não pode admitir que o judiciário tem uma carga de demandas por 3, 4, 8 anos para julgar um caso. Você tem 40% dos presos no Brasil que não foram sequer ouvidos pelo juiz.
Por outro lado, tem um outro dado importante. A sociedade precisa entender que a gente não precisa resolver todos os nossos problemas no judiciário. A gente, às vezes, atola o judiciário. Uma batida de carro, por exemplo, que você poderia resolver por mediação, uma conversa entre as pessoas, mediada por terceiro, você leva para o judiciário. Isso é uma situação que, inclusive, eu sou uma vítima de um caso como esse. Vou chamar a próxima enquete, mas só já que o senhor tocou no assunto, sofri um acidente no meu carro, bateram o meu carro, o rapaz na hora disse que ia pagar o carro e sumiu. Deve ter me bloqueado, eu peguei, mesmo eu tendo peguei a foto da carteira dele, peguei o documento do carro, ele simplesmente sumiu. Foi na Avenida Brasil, 7 horas da manhã, estava chovendo, parei no sinal, ele me engavetou, né? Me deu uma encostada feia, que está me custando um prejuízo danado. E ele sumiu. E realmente, eu precisei fazer um boletim de ocorrência e não quero ir para a justiça. Para eu ir para a justiça, eu vou ter que faltar um dia de trabalho para ir para a audiência, porque a audiência acontece de manhã, no horário do trabalho. Ou seja, eu vou tentar ainda achar esse homem para a gente tentar um acordo. Vou tentar, senão, qual vai ser a alternativa? Se ele não quiser ir, aí a gente vai precisar ir para tomar um caminho mais forte. Prefiro não acessar a justiça, apesar de ser formada jurista, sou jurista, mas prefiro não acessar a justiça, porque realmente, o que realmente vale a pena que se discuta no Poder Judiciário, né? O que realmente é uma conduta que é deletéria à sociedade, que realmente traz um prejuízo enorme à sociedade e que precisa de um juiz, precisa de um conciliador, precisa de toda a máquina judiciária. Vamos a mais uma opinião do nosso telespectador. Antes de eu chamar a opinião, eu quero pedir que você ligue 3307-3950, 51, 3307-3952. O momento de você emitir sua opinião é agora. Pode ligar pra gente, enquanto a gente ouve mais uma opinião de quem foi às ruas, nossa equipe foi às ruas para ouvir os nossos telespectadores. Põe no ar para mim. Olha, justiça é com as próprias mãos. É tipo assim, você acaba se tornando um criminoso. Você entendeu? Eu acho que as pessoas de bem não devem agir dessa forma. Nós precisamos acreditar na justiça que nós temos em nosso país. Só que essa justiça ela tem que funcionar. Hoje não funciona, tem muita coisa errada no nosso país, muitas coisas erradas mesmo, certo? Então eu não acho que é o melhor caminho justiça com as próprias mãos, certo? Não é o melhor caminho. Quem faz justiça com as próprias mãos acaba se tornando tão criminoso quanto a pessoa que cometeu o crime pelo qual ele foi também assassinado. Sensato, né? É isso. E sem contar que é normal que o indivíduo sinta raiva e que o indivíduo queira fazer justiça, ele próprio, se ou ele ou um parente foi molestado, etc. Mas o papel da sociedade, lá atrás, quando a gente fez um acordo de viver em sociedade, né? Quando a gente fez um contrato social, vamos viver em sociedade. E essa sociedade vai funcionar assim, nós vamos ter polícia, nós vamos ter o judiciário que vai fazer justiça, etc. Nós fizemos escolhas. Porque antes, no período lá, nos filmes de Bang Bang, as pessoas faziam justiça com a própria mão. Sim. E ao final a gente avaliou que não era vantajoso para a sociedade. Quando a gente promove linchamento, por exemplo, não é vantajoso, porque veja, olha quanto custa expor as nossas crianças a esse fenômeno. Exato. Quanto custa socialmente para nós? O que você vai dizer? Olha, se o seu coleguinha ele pegar alguma coisa, você pode tirar a vida dele. Como é que você conversa com teus filhos em casa? Qual é a medida dessa justiça? É esse que é o problema. Quando a massa está indignada, qual é a medida da justiça? Porque quem se vinga, não existe fim para a vingança, nunca é suficiente. Você viu o que aconteceu com o homem, que obviamente não merecia qualquer tratamento benéfico, óbvio, mas o homem apanhou, morreu. Não, a morte não é suficiente para ele, vamos esquartejá-lo. O esquartejamento não é suficiente para ele, vamos atear fogo no corpo dele. Então, qual é o limite? Tem mais uma opinião, vamos ouvir. Depende muito da situação, né? Por exemplo, tem casos que a população está fazendo justiça com as próprias mãos, que diz respeito com a própria justiça que a população quer ver na justiça do nosso estado, que não consegue enxergar ou então que não funciona, né? Por exemplo, muitas vezes eu sou universitário, né? Eu não consigo enxergar, não consigo ver de que forma a justiça do nosso estado, do nosso país
não conseguem enxergar ou não conseguem fazer uma certa justiça e a população fica muito revoltada com tudo isso, né? Então a população acaba não enxergando essa justiça que ela quer, né? E que é o direito nosso de ter. Então a população se revolta, né? Todos nós estamos revoltados com muitas situações do nosso país, nosso estado. A gente não tem um retorno, então a população se revolta dessa forma, né? Você viu que ele falou exatamente o que o senhor disse, professor. Nós estamos revoltados não só com isso, com várias situações que a gente vê não acontecendo. E realmente acaba extravasando num atentado contra uma única pessoa. Aquela pessoa é a culpada de todos os problemas do mundo. Ela acaba virando culpada de todos os problemas do mundo. Ela vira uma catarse. E tem um outro elemento importante que, se você pega nas sociedades, vou pegar Estados Unidos e França, por exemplo, há uma relação entre a sociedade e a tua massa salarial, a tua renda mensal. Quando você pega um juiz, um promotor, um advogado, a diferença é pequena, são 3, 4, 5 vezes. Quando você pega um judiciário brasileiro, que tem os salários abusivos, você pega um promotor de justiça, um procurador da República, que ganha R$80 mil no final do mês, o que a sociedade espera? Ela diz, olha, se eu estou gastando muito com você, que é um absurdo, eu não consigo... Eu quero que você produza na mesma proporção. Né? Quando você gasta milhões de dólares com um gênio da informática, e esse gênio da informática te entrega uma tecnologia nova a cada 6 ou 8 meses, o resultado está lá. Agora, você está vendo ali o Agora a sociedade gasta milhões de dólares, milhões de reais por ano com o judiciário. O judiciário transita na sociedade quase como reis, né? E afinal e cabo, o resultado é muito pífio. Se você pegar por comparação, a população também tem uma resistência, tem um protesto muito grande em relação ao serviço de saúde, que é uma outra coisa que você gasta muito. E o resultado é muito pequeno em relação, por outro lado. Note que, por exemplo, você não tem reclamações em relação aos professores, à docência. Porque diz, como é que eu vou cobrar do professor se o salário dele exatamente. É tão pouco? Então, ninguém faz protesto dizendo que o professor faltou, né? Não, justifica, ele faltou porque ele também ganha muito pouco. Agora, quando você pega um judiciário que é tão nababesco, né? Tão, como diz o caboclo lá no interior, tão pávoro, diz, bom, então lá você em Parintins, responde. no interior de Parintins, lá em Parintins, pávoro. Exato, todo mundo usa. Então, agora, você quer se esconder de um juiz, quer se esconder de um promotor, vai para o interior do estado. O pessoal sabe disso. Você quer se esconder de um promotor, de um juiz, vai para o interior. O juiz nunca está lá, o promotor nunca está lá. É isso que, quando a população faz tudo isso, porque aquela mulher que está linchando, é aquela mulher que está reivindicando a pensão alimentícia que o juiz não julgou, aquela mulher que está protestando é aquela que também reclamou por conta da violência que sofreu, o promotor não encaminhou. Então tem um conjunto de coisas. E que acaba reverberando ali reverbera nessa violência toda que a gente acabou de ver. Põe no ar para mim a próxima opinião que a gente ouviu nas ruas. Só quem pode tirar a vida é Deus. Ele tem que agir com sabedoria, com inteligência. Sabiamente, educadamente, inteligentemente. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. É isso que eu tanto falo. Porque, obviamente, é aquela história. Toda vez que a gente diz que a gente se coloca contra uma agressão como essa, isso na opinião pessoal, uma pessoa qualquer, não eu, mas uma pessoa qualquer, a pessoa diz, é porque não foi contigo. Ninguém pode dizer qual vai ser a reação de alguém diante de uma violência. Pode ser extremamente esperado ou pode ser inesperado. Ninguém pode dizer como que a fulana ou a cicrana vai reagir diante de uma violência, diante de uma situação como essa que a gente está acompanhando hoje aqui. Agora, o outro que está sendo violento, que está agredindo, que está batendo, que está matando, justifica assim. Se fosse na tua casa, você faria a mesma coisa. Não, você não pode dizer isso. Você não pode dizer o que um ou outro faria, se é na casa ou se não é, ou se é na família. Não é isso, professor? Veja, tem um aspecto que me parece, um dos que mais me preocupam, e não é minha praia, mas eu expressar a minha preocupação. O impacto dessas cenas, o impacto desses crimes na infância, sobretudo de 0 a 5 anos de idade. As escolas, os professores, as mães, os pais, os pastores, os padres, os religiosos, têm uma tarefa enorme nos próximos dias, porque isso vai deixar marcas, né? Isso deixa marcas profundas na existência dessas pessoas, dessas crianças. E sinaliza também a possibilidade, sinaliza também
que a alternativa ao confronto, a alternativa, se alguém me constrange, se alguém me incomoda, se alguém me causa dano, eu sei que eu posso responder da mesma forma. Exato, que ninguém vai me pegar. E que eu vou poder justificar. Eu vou poder justificar, entende? Tem mais uma opinião aí, vamos colocar. Eu quero saber, produção, antes de eu chamar aqui, vocês se organizarem aí dentro para saber se a gente pode dar uma olhada lá no Facebook, tá, Flavinha? Tenta ver aí com a produção se a gente consegue. Põe a próxima opinião no ar para mim. Eu acho que tem que dar para a justiça decide o que fazer, vai decidir o que vai fazer com a pessoa, né? A justiça com a própria irmã, não. Eu também sou contra. É difícil você pegar alguém na rua que diga eu sou a favor, com uma câmera ligada, né? Individualmente, as pessoas têm essa posição comedida, baseada nos teus critérios morais, éticos e religiosos. Quando ela é levada numa massa, é como se ela perdesse tudo isso momentaneamente. Perde todos os valores, né? Daí a necessidade de você evitar de fazer isso, porque as consequências do ponto de vista ético e moral e espiritual são devastadores também. Eu tenho uma conhecida que participou de um linchamento quando ele tinha 16 anos de idade. Essa mulher tem 50 e poucos anos. Até hoje. Ela está atormentada até hoje. É o que ela diz. O linchado está morto, está enterrado, é esquecido. Mas o que eu fiz, na condição do que eu fiz, mais de 50 anos, quase 50 anos depois, ela continua sofrendo os fantasmas que ela diz que a atormenta todos os dias. O que as pessoas precisam fazer? Tem experiência no Brasil, tomar essas pessoas, esses suspeitos, entregar na mão da justiça e exigir, é um direito que a sociedade, todo mundo falou isso, exigir que o judiciário, diante daquele tipo de crime, seja ágil, inclusive passando lá na fila os processos. Dando prioridade às filas, garantindo ao acusado a integridade física, garantindo ainda a defesa e um julgamento célere. E responda à sociedade, olha, aquele crime que vocês entregaram aqui, o resultado é esse. É isso que a sociedade quer. Porque a sociedade diz, ok, houve justiça. Quer prestação de contas, né? A sociedade quer isso, é o dinheiro judiciário, deles, você não realmente. sabe o que o judiciário faz, você entra na tela do judiciário, você nunca tem informações, você não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está acontecendo. A gente vai passear ali pelo Facebook. Antes de mais nada, muito obrigada pela audiência, muito obrigada a quem está conectado com a gente também pelas nossas redes sociais. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook. A pergunta, olha, a gente já teve enquetes mais fáceis aqui, viu? Com uma distância maior entre um posicionamento e outro. A pergunta é, você é a favor ou contra fazer a justiça com as próprias mãos? Quero sua opinião. 70% é a favor, 30% contra. 70% foram 199 votos, dá o quê? Uns 150 pessoas mais ou menos, acho que deve ser por aí, né? Dizendo que é a favor de fazer a justiça com as próprias mãos. Olha de novo a teoria, a prática mostrando, se revelando, confirmando a teoria. Essas pessoas no anonimato, no teu smartphone, no teu celular, elas expressam aquilo de uma forma mais contundente, diferente do camarada que está na televisão. Frente da câmera é mais difícil, né? É mais difícil ele dizer, eu sou contra, eu sou a favor, eu quero que mate mesmo. É difícil. Se você que está aí do outro lado quiser ligar para cá também, participar do nosso programa da comunidade, emitindo a sua opinião, falando com a gente pelos nossos telefones, a gente também está conectado com você, 3307-3951, 3307-3952. Alguém mandou alguma coisa pelo nosso WhatsApp, Flávia? Vamos tentar ver aqui as opiniões pelas nossas redes sociais, pelo nosso WhatsApp. Tem como colocar aí? Professor, e aí? Qual é o posicionamento? O que a população precisa fazer para a gente ver quem não está participando, quem não coaduna com isso, quem não entende que esse seja o comportamento? O que o senhor entende que tem que vir a massa do favorável à paz, a massa do favorável à justiça com o devido processo legal e tudo isso? O que o senhor entende que deveria ser uma boa alternativa para essas pessoas? Um bom comportamento que possa denotar aí um resultado diferente. A gente está demonstrado que viver em sociedade é muito mais vantajoso para as pessoas. Você troca com as pessoas, você troca experiência, você troca conhecimento, troca serviços. Você precisa consertar alguma coisa, você corre no camarada do outro lado da rua que te conserta. Então você troca teus saberes, né? Uhum. E para isso é preciso você manter o equilíbrio da sociedade. Dessa convivência. Então é preciso denunciar todas as formas de violência. As pessoas precisam exigir o fortalecimento das instituições.
da polícia. A gente precisa ter uma polícia inteligente. Mais gente. Mais policiais. Mais policiais civis, mais policiais militares. Eu vou dar um exemplo militares. fácil para você comparar. A gente fala que tem muito servidor público no Brasil. Os Estados Unidos da América tem um estado chamado Carolina do Norte. Ela vive de madeira, de produção de madeira e derivados de madeira. Ela tem 2.000 engenheiros florestais para cuidar, públicos, funcionário público, 2.000 engenheiros florestais para cuidar da economia da madeira. Nós no Brasil, o IBAMA, IBGE, FUNAI, INCRA, etc., no Brasil não tem 2.000 engenheiros florestais. Aí nós ficamos falando que tem muito servidor público. Nós não temos. O Brasil é um dos países, comparativamente, que tem menor número de servidores públicos. Você precisa ter mais servidores públicos, melhor capacitados, uma política de carreira. Porque o policial, por exemplo, vá para o interior, não como punição. É muito comum você ouvir de policiais. Eu vim para cá porque eu estou sendo punido. Ele tem que ter uma carreira. E ele tem que ser estimulado. E uma polícia de inteligência no interior, que é atuar no interior. Agora me esclareça que eu vou chamar já o WhatsApp aqui. Mas lá nos Estados Unidos, o funcionário público, ele é eleito. Seria isso? Lá também tem concurso público? Tem seleção pública, concurso público. Seleção pública, mas é prova o promotor de títulos. É eleito. O promotor, juiz, tudo é eleito. Eleitos. Eles não têm estabilidade e eles só vão continuar funcionários públicos enquanto eles estiverem dando resultado para toda a sociedade. Porque, infelizmente, o professor público, estou chamando professor porque estou com o senhor aqui na minha cabeça, né? O servidor público, ele acaba entrando numa zona de conforto e diz, eu já estou estatutário, já passei dos meus 3 anos, eu não preciso trazer muito resultado, porque infelizmente como se encaminha, claro que eu não estou falando de todos, não estou generalizando, por favor, aquelas pessoas que são altamente motivadas, que têm sua missão pública, que vê o funcionarismo público como missão para poder ajudar o próximo e tudo, é motivada, essas pessoas estão fora da curva, né? Como hoje, antigamente era fora da caixinha a moda, hoje é fora da curva. Então essas pessoas são outras pessoas, mas a maioria não é assim. Vamos ao WhatsApp rapidinho, ver o que as pessoas estão falando lá no WhatsApp. Aqui diz, ó, sou a favor, não acredito na justiça do Brasil. Na verdade, sou a favor até da pena de morte. Se no Brasil tivesse pena de morte, não vou dizer que não teriam mortes, mas diminuiria bastante, pois a pessoa ia pensar, se eu matar, vou morrer. Professor, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Muito obrigada por mais uma vez ter vindo, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês, estou à disposição se eu puder ajudar em outros momentos. Com certeza vai ajudar sim. Todos nós agradecemos a sua vinda e agradecemos o senhor ter emitido seu conhecimento técnico, não emitimos opinião, a gente emitiu aqui, tentou chegar num consenso com conhecimento técnico, a partir de dados, a partir de informações, para a gente tentar entender esse comportamento. Muito obrigada, professor Luiz. Obrigado, boa tarde a todos. Você que está do outro lado acompanhando o programa, nesse momento são 11 horas e 57 minutos, o Emerson Santos vem agora trazendo um recadinho no Minuto Oferta. Emerson. Isso mesmo, bom dia pra você e é o seguinte, começou sua semana no melhor lugar. Eu estou aqui no Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato, tem a facilidade no pagamento pra você. Agora é o seguinte, pra você que tá me assistindo agora, atenção, pra você que tá construindo, tá reformando, acabou de comprar o seu apartamento, tá precisando de pisos? Nós temos aqui, chegou a quantidade que você precisa e os modelos também. Nós temos pisos a partir de R$13,99. Na concorrência, compra até de 20. Aqui, R$13,99 para sua área externa, para sua área interna, para o seu quarto, para o seu escritório, para o seu apartamento. Você vai encontrar aqui os modelos e cores também, para você não perder a oportunidade de comprar, de economizar o melhor atendimento de Manaus. É por isso que eu estou aqui no Castelinho Material de Construção, para te dar essa dica bacana, para você que está assistindo o programa da comunidade, tá falando assim, eu preciso reformar minha casa, eu preciso transformar minha casa. Pois é, só aqui no Castelinho Material de Construção. Agora é o seguinte, cadê a sua mãe? Chama a tua mãe aí, ó. Chama a mamãe, ela tá na cozinha, né? Chama a sua mãe. Deixa eu dar um recadinho pra ela aqui. Um recado muito bacana. Eu sou completamente apaixonado por cozinha. E nós temos aqui, olha essas toalhas aqui pra você comprar aí pra sua mesa da cozinha. Olha só, e tem um outro detalhe que nós temos a partir de R$8 o metro. Só que aqui no Castelinho Material de Construção nós temos o tecido que vai na parede também, senhoras e senhores. Olha esse modelo aqui que vai ficar bonito aí na sua sala. Temos esse outro modelo também que você está vendo. Deixa eu mostrar aqui para você, telespectador, ter uma ideia. Isso é achadinho, viu? Para você colocar aí na sua sala.
para você colocar no seu quarto. Isso é tecido, senhoras e senhores, para você não perder a oportunidade de comprar, de economizar. Eu tenho certeza absoluta que esse modelo aqui vai ficar bonito na sua casa. Era o que estava faltando, né? Na sua casa. Dá uma olhadinha nesse modelo aqui, ó, para você colocar aí na sua sala, comprando aqui no Castelinho Materiais de Construção. 3 lojas para melhor te atender. 2 lojas na Grande Circular, uma loja que é o centro de distribuição que fica no Santa Etelvina, 12 vezes nos cartões e cobrimos a oferta do concorrente. Quer? Você só encontra aqui no Castelinho Materiais de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Daqui a pouco eu volto para te dar mais dicas de compra de economia ao vivo aqui da loja da Grande Circular. Volto contigo, Márcia. Obrigada, Emerson Santos. São 12 horas em ponto. Eu pensei que tu ia derrubar esse negócio, Chevena. Chevena tá organizando um negócio ali, eu pensei que ela ia derrubar, viu? Por isso que eu dei aquela olhada aqui da minha lateral, aqui da minha perpendicular. Vamos lá que a Bárbara, é Bárbara Mitoso, não é isso, Flavinha? Ela vai trazer agora informações lá do Educandos. Eu quero a Bárbara aqui do meu lado, ó. Cadê? Põe a Bárbara aqui do meu lado. Não sei qual é o lado, se é desse lado, se é desse aqui. Aqui, a Bárbara vai aparecer aqui, que parece que a ponte do Educandos está sendo interditada. Oi, Bárbara, boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde para você que está acompanhando o programa agora. É isso mesmo. Aqui a ponte é Padre Antônio Palácio de Souza. Esse é o nome da ponte, porém, ela é popularmente conhecida como a Ponte de Educandos, como todo mundo aí conhece. Ela está interditada desde as 9 horas da manhã de hoje, deve permanecer aí por uns 120 dias. Segundo a CEMIF, eles vão trabalhar com tudo aí para poder diminuir esse tempo, mas são 120 dias de obras de revitalização. Olha só, você vê que já começou aqui, eles já começaram a colocar o tapume para poder os carros não passarem, né? Porque tem às vezes aqueles teimosos que acabam passando, mas a ideia é realmente revitalizar totalmente essa ponte que já tem mais de 40 anos de existência. Inclusive, Márcia, desde 2001 a Justiça já pede aí a interdição dessa ponte. Durante esse período houve aí alguns reparos, mas só agora em 2020 que ela realmente vai ser totalmente revitalizada. Agora, o detalhe para os condutores de veículos é que vai ser feito aí um desvio, está sendo feito na verdade já um desvio no trânsito para poder melhorar aí o fluxo, não é mesmo? Eu estou aqui com o Pedro Neto, ele que é chefe de divisão sul da Manaus Trans, que vai explicar um pouquinho para a gente sobre esse desvio, essa rota, essa nova rota aí que foi pensada para poder ter essa interdição da ponte, não é isso? Exatamente. Devido à interdição da ponte, aqueles condutores que acessavam o bairro do Educandos pelo centro, pela ponte, agora deverão se dirigir à Avenida Lourenço da Silva Braga até a Avenida Leopoldo Pérez. Chegando na Leopoldo Pérez, vai ter acesso a todas as vias do bairro. No sentido contrário, é a mesma situação. Sentido contrário, Avenida Leopoldo Pérez em direção à Avenida Lourenço da Silva Braga. Agora vão ter aí vários agentes para poder conduzir, para poder fazer com que essas pessoas saibam desse desvio, além daqueles que estão nos assistindo, é claro, mas também tem aqueles que saem um pouco desatentos aí, mas vai ter agentes para poder orientar essas pessoas, né? Com certeza. 2 pontos cruciais que a gente entende, aqui na rua Delcídio do Amaral com Amância de Miranda, vai permanecer agentes para justamente fazer a orientação sobre a alteração do trânsito, assim como na rua Quintino Bocaiúva com a rua Isabel. Aqueles pontos também onde há conflito veicular, um exemplo do cruzamento da Avenida Leopoldo Pérez com a Avenida Presidente Kennedy, também será monitorado diuturnamente pelos agentes de trânsito do IMU. Muito obrigada pela sua participação no programa agora. Olha só, Márcia, então fica aí a dica para os condutores de veículos que vai ter aí, tendo na verdade essa interdição, então vai precisar desses desvios aí aqui na ponte de Educandos, viu, Márcia? Volto com você. Obrigada, Bárbara. Gente, eu vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado, viu? Com o advento do Waze, graças a Deus, bendito seja o Waze, a gente consegue fazer todos esses desvios instruída, porque se põe Márcia Lasmar largada à frente e atrás de um volante para fazer desvio, eu acho que eu ia parar lá na colônia Antônio Aleixo. Não vou mentir, eu trabalho com a verdade, porque a pessoa não sabe desviar não, viu? Eu só sei um caminho, eu só sigo reto. Aí, não, mas tem que dobrar aqui, mas por que eu tenho que dobrar aqui? Eu não consigo, se eu for reto, chegar lá, entendeu? Porque na reta, né, tem uma hora que a reta faz a curva.
Sei lá, mais ou menos isso. Então, bora respeitar aí e, mais uma vez, aí, ter paciência, porque obra causa um certo constrangimento, como acontece em casa, quando a gente está em obra em casa, mas a gente precisa ter um pouco de paciência. Emerson Santos de novo, antes do intervalo? Antes do intervalo, a gente vai com o Emerson Santos. Aí manda o Emerson chamar o intervalo, que eu vou ali beber uma água rapidinho. Emerson Santos com Minuto Oferta. Vai, Emerson. Aqui do Castelinho Materiais de Construção, aqui da Avenida Grande Circular, temos 3 lojas para melhor te atender. 2 na Grande Circular e uma no Santa Etelvina, que é o centro de distribuição. Mas eu estou aqui no setor em ferragens, que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Do teçado, serrote, martelos, aquele produto que você está precisando para sua reforma e para sua construção, você encontra aqui também com o melhor atendimento de Manaus, não é isso, amiga? Faz um convite para os nossos telespectadores que estão te vendo agora, ao vivo, para dar uma passadinha aqui na loja. Venha conferir as promoções do Castelinho Materiais de Construção, os imperdíveis. Isso mesmo, melhor atendimento de Manaus, nosso amigo está comprando, fazendo suas compras também. E no segmento de ferragens, olha a quantidade e a variedade que você está precisando aí para sua reforma, para sua construção, você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. E ferramentas, temos, claro que temos a facilidade também para você, 12 vezes nos cartões. Olha as ferramentas que você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. São furadeiras que você vai encontrar também, vários modelos de furadeiras aqui no Castelinho, nas 3 lojas, e tudo o que você precisa para sua empresa, você vai encontrar aqui no Castelinho Materiais de Construção. Eu falei para você que aqui é a loja completa da reforma, acabamento, tudo que você precisa, você encontra aqui. Agora vem cá comigo, deixa eu te falar também de abajur e a parte de iluminações que nós temos aqui. As lâmpadas coloridas em LED, você vai encontrar aqui também. O espeto de jardim, tem um jardim, quer colocar iluminação? Nós temos aqui também para você a grande variedade e quantidade, é claro, em lâmpadas LED você encontra aqui. Promoção, Emerson, temos, claro que temos. Você vai encontrar a lâmpada LED aqui, R$4,49, senhoras e senhores, R$4,49, só aqui no Castelinho Materiais de Construção. Recapitulando, 3 lojas para melhor te atender, 2 lojas na Grande Circular e também no Santa Etelvina, 12 vezes nos cartões que você pode comprar tudo, toda a loja, e pagar em 12 vezes sem juros, e é claro, cobrimos a oferta do concorrente. Esse gerente daqui é o Wellington, te aguardando, te esperando esta semana inteira para você comprar aquilo que você precisa em um só lugar. Bora reformar? Sua casa merece o melhor, merece Castelinho Materiais de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa da comunidade, não sai daí não. E ainda hoje tem Na Minha Casa Agora. Intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu te reino, viu?